Fala, torcida vascaína, você está no canal Os Vascaínos e eu, o seu amigo Edu Canelas, vou te levar para pertinho das notícias do nosso gigantesco da colina nesta tarde de quinta-feira. Amanhã é sexta-feira, o sextou tá chegando e, claro, com a sexta-feira, a proximidade da partida do Vasco contra o Palmeiras. No vídeo de hoje, vou trazer a confirmação de mais um desfalque para a partida de domingo. Dimitri Payet, que tinha planos de ao menos viajar com a delegação, ficar no banco de reservas, não vai poder estar em campo. Além disso, vamos falar sobre os jogadores que o Vasco tentou e acertaram com outros clubes. Alexis Sanches já tem destino definido. E também vamos falar muito sobre a questão de Maracanã, São Januário, os julgamentos, e eu espero que você fique nesse vídeo até o final. E para isso, senta o martelo no like, inscreva-se no canal, se torne membro para que a gente possa trocar ideia lá no WhatsApp. Rapaziada, o outro recado desse início de vídeo é da VaideBet. A VaideBet é a parceira oficial aqui do canal Os Vascaínos, é a casa de palpite minha, do Mário, do Lineker, de toda a equipe aqui do canal. Hoje, a VaideBet está dando uma moral para você que criar com o nosso link a sua conta lá na casa deles. Como você faz? O primeiro comentário fixado aqui embaixo, você vai clicar lá, vai criar a sua conta e fazendo o seu primeiro depósito, você ganha 100% em cima de tudo aquilo que você depositar. Ou seja, colocou 20, ganhou mais 20, colocou 100, ganhou mais 100, e por aí vai. E para você que gosta de joguinhos, aviãozinho, roleta e tantas outras coisas, ela tá dando R$10 livres para novas contas. Então você clica aqui, vai lá na VaideBet, que ela tá dando essa moral para você vascaíno que assiste aqui o canal Os Vascaínos, para você vascaíno que gosta de, com muita responsabilidade sempre, ganhar aquele dinheirinho com os palpites esportivos. Agora bora pro vídeo? E o Vascão, ao longo dessa segunda janela, fez algumas contratações interessantes. Paulinho Paula e Praxedes estão surpreendendo muito o torcedor vascaíno. Porém, alguns nomes acabaram virando negativas. São os casos de Jorge Carrascal, que agora é jogador do Dínamo de Moscou. Também Diego Valois e o Michael Santos. Lembra? Aquele cara que dividia artilharia com o Verratti lá no Campeonato Argentino? Os dois jogadores estão indo para o Juárez, do México. Vão jogar no futebol mexicano. Além disso, Alexis Sanches, desejo do Vasco. O Vasco fez contato com esse jogador. Eu pude noticiar aqui no canal, sempre explicando que a preferência do Alexis era ficar na Europa. Porém, ele estava vendo o tempo acabando e o Vasco aí podendo virar um destino para o atacante chileno. O Alexis recebeu uma proposta, voltou para Internazionale de Milão, já ia falar Limão, para Inter de Milão, e está lá agora como novo jogador da Inter, ficou na Europa como gostaria e voltou para um clube onde ele gosta muito, que é a Inter de Milão. Então agora Alexis Sanches é assunto encerrado para a janela que fecha amanhã. De modo geral, podemos cravar, o Vasco não vai contratar mais ninguém. Dessa forma, acabou. Amanhã a janela fecha e faremos aqui no canal um balanço oficial do nosso canal avaliando as contratações da segunda janela de transferências do Vasco. Vamos falar de Maicon, Serginho, Medel, Payet, vamos falar também de Verratti e por aí vai. Você não perde por esperar aqui no canal Os Vascaínos o vídeo de amanhã, que já está sendo preparado com muito carinho para você que acompanha o nosso trabalho. Vasco e Palmeiras. O Porco ontem goleou de 4-0 o Deportes Pereira lá na Colômbia. Também um time que tem Juan Quinteiro na zaga estava correndo sério risco de levar muitos gols. Palmeiras não tem mais a necessidade de poupar titulares contra o Vasco. Palmeiras ainda olha para a parte de cima da tabela e sonha com tropeços do Botafogo para brigar pelo título. E dessa forma, Abel Ferreira deve escalar o time titular, o que o Palmeiras tem de melhor contra o Vasco no domingo, às 18h30.
Um fator que vai cansar ainda mais esse Palmeiras é que o Palmeiras jogou ontem à noite lá contra o Deportes Pereira. Agora são 2 horas da tarde aqui no Brasil, do dia 24/8, e o Palmeiras ainda não saiu da Colômbia. Era prevista uma viagem do Palmeiras de volta para São Paulo ainda ontem. Porém, diante de um problema técnico na aeronave do Porco, o Palmeiras tem um avião próprio, é uma estrutura realmente absurda que a Leila Pereira proporciona ao Palmeiras. O Palmeiras teve um problema na sua aeronave e não pôde viajar. Enquanto o problema vai sendo resolvido, o Palmeiras fica na Colômbia e deve realizar treinamentos por lá. Pode virar um fator de estresse, de cansaço, que pode aí, quem sabe, fazer o Abel Ferreira pensar na possibilidade de colocar um time misto, ou então os jogadores entrarem um pouco mais cansados. O fato é que o Vasco não tem que pensar nisso. O Vasco tem que se preparar, como já vem se preparando. O Vasco já treinou na manhã de hoje no CT Moacir Barbosa, onde o Lucas Piton, inclusive, deu uma entrevista coletiva falando um pouco sobre esse segundo turno, e agora o Vasco tem que estar aí preocupado em resolver alguns problemas dentro de seu elenco. Por exemplo, o zagueiro o Léo Pelé, está fora da partida contra o Palmeiras por ter recebido o 3º cartão amarelo. O grande problema é que a condição que esse 3º cartão amarelo veio ao Léo foi muito errada e muito feia. Eu estava no domingo na norte inferior, eu estava atrás do gol da defesa do Vasco no segundo tempo. Assisti de camarote as belas defesas de Léo Jardim. Eu estava prestando muita atenção no lance. Não foi falta do Léo naquele momento. Não foi falta do Léo naquele momento. E ele ainda recebeu um cartão amarelo. Aquela falta que o Hulk bateu e o Léo Jardim fez uma excelente defesa foi o motivo pelo qual o Léo tomou o 3º cartão amarelo e não vai enfrentar o Palmeiras. A tendência é que Manuel Capasso seja o substituto do nosso zagueiro Léo Pelé. Será ali o jogador que vai jogar ao lado de Guerry Medel. O Capasso jogava pela esquerda no Atlético Tucumã, o seu último clube. O Capasso fala a mesma língua de Guerry Medel. Ambos falam espanhol, são sul-americanos. O Guerry Medel chileno e o Capasso argentino. Pode facilitar também esse entrosamento. São jogadores que se dão muito bem no dia a dia, convivem inclusive fora do ambiente de trabalho, fora do clube. Então, o Vasco vê ali, através de Ramon Dias e sua comissão, uma possibilidade grande de Manuel Capasso ser o titular ao lado de Guerry Medel na partida de domingo. Uma partida muito difícil que conta ainda com o retorno de Luca Orediano. Quero saber a sua opinião aí do outro lado. Coloque aqui embaixo nos comentários e senta o martelo no like também. Mas eu quero saber o seguinte de você. Você tiraria o Serginho do time para voltar com o Orelhano? Você faria alguma outra modificação? O Luca Orelhano não vem sendo uma unanimidade. O Serginho fez uma partida muito boa contra o Atlético. Um jogador participativo, brigador, sempre brigando pela bola, um cara muito sério que realmente nos surpreendeu no Maracanã no domingo às 11 horas da manhã. E agora com a volta de Luca Orediano, que ficou fora por conta do 3º cartão amarelo, tem agora sua titularidade ameaçada. Ramon Dias vai treinando o time ao longo da semana, o Vasco viaja no sábado para São Paulo, e agora fica aí esse questionamento para você. Você mudaria? Você tiraria o Serginho para voltar ao Orelhano? Você colocaria um outro jogador no lugar do nosso querido Serginho? Eu gostaria de saber de você, então deixe nos comentários e bora para o próximo tema. Dimitri Payet, o camisa 10 do Clube de Regatas Vasco da Gama, está confirmado fora da partida contra o Palmeiras no domingo às 18h30 no Allianz Parque. O francês cumpre punição lá do seu clube francês, o Olympique de Marseille, por ter se envolvido em uma confusão onde desferiu um tapa no auxiliar técnico do Nantes durante o campeonato francês. Ele tem mais um jogo a cumprir, já cumpriu 2 lá pelo Olympique e agora tem que cumprir um jogo aqui pelo Vasco. Ou seja, o Vasco agora corre contra o tempo para que possa regularizar Dimitri Payet na CBF, para que ele saia no bid ainda amanhã. Porque se ele não for regularizado amanhã e for regularizado depois,
ele terá que cumprir essa suspensão contra o Bahia e não poderá jogar no dia 3 de setembro. Caso o Vasco finalize a documentação, inscreva o Dimitri Payet para a partida de domingo, ele não vai para o jogo porque está punido, mas estará cumprindo já a sua punição por já ter, nesse momento, condições de jogo. Então o Payet cumpriria no domingo essa punição e estrearia com tranquilidade contra a equipe do Bahia em Salvador no dia 3 de setembro. A gente fica no aguardo para ver como o Vasco vai reagir a essa situação até amanhã. O Vasco tem até amanhã, meia-noite, para que Dimitri Payet esteja no bid para cumprir essa punição e estrear o mais rápido possível. E um assunto que veio à tona é a possível saída de Alex Teixeira do Vasco da Gama. O jogador que veio com pompa de ídolo por ter sido uma venda muito grande por parte do Vasco quando o Alex ainda era jovem. O Alex voltou por um salário simbólico muito baixo em relação àquilo que ele poderia ganhar. Ele veio jogar no Vasco porque ele quis. O Alex se dedicou durante todo esse tempo. Na Série B, não fez as melhores partidas, mas foi muito importante contra o Operário, quando fez 2 gols na virada lá em Ponta Grossa, ainda pela extinta Série B, que eu não quero ver nunca mais na minha frente. Esse ano, o Alex Teixeira, eu tenho aqui os números, fez 27 jogos, 3 gols e 6 assistências. O jogador perdeu o espaço com a chegada de Ramon Dias. Ele pode deixar o Vasco em dezembro, ao final do contrato. O Alex quer jogar. Ele não quer ficar aqui no Vasco sendo reserva eternamente. O Ramon Dias ainda não utilizou o Alex. Ele foi para todos os jogos, ele está no banco, conversando com colegas que trabalham no clube. O Alex está treinando muito bem, levando muito a sério, com muita disposição, sem reclamar, sem criar picuinha. É um cara extremamente profissional, mas óbvio, quer jogar. E vê aí, numa possível saída do Vasco, a oportunidade de retomar a sua titularidade em outra equipe. Então, Alex Teixeira deve deixar o Vasco no final do ano agora e não deve mais vestir a camisa do Vasco. Quem sabe ele possa ainda jogar algumas partidas, recuperar espaço, mas eu acho muito difícil, que é o mesmo caso do volante Jair. 25 jogos com a camisa do Vasco, 4 gols e 0 assistências. O problema do Alex Teixeira e do Jair é o mesmo. O Ramon Dias e a comissão consideram que Alex e Jair são 2 jogadores de pouca intensidade. E os times de Ramon Dias, seja no Vasco, no River Plate, no glorioso Al Hilal, que deu chinelada no Urubu no Mundial, ele sempre utilizou jogadores leves, jogadores intensos, jogadores que brigam o tempo todo. Eu reparei isso no domingo de forma muito clara. O Vasco dentro de campo era uma equipe brigadora, brigava por cada espaço. É isso que Ramon Dias exige de suas equipes. E o Alex e o Jair são jogadores hoje mais cadenciados. O Alex era muito veloz quando era mais novo, mas agora já passou dos 30, tá com 32 anos, ele não consegue e não conseguirá voltar a ser um jogador tão intenso. O Jair perdeu a vaga no meio de campo também por esse motivo. Não é intenso. Paulinho, Praxedes e Zé Gabriel são 3 jogadores que correm o tempo todo. O Jair é um jogador de mais cadência, é um jogador que pisa na bola, toca para o lado, é um jogador mais calmo, mais seguro com a bola no pé e pensa mais o jogo. O que não quer dizer que Paulinho e Praxedes não pensem, só que eles pensam correndo muito, coisa que o Jair, infelizmente, não entrega dentro de campo. Então, por isso, o Jair vem sendo preterido por esses 2 jogadores que já caíram nas graças do Ramon Dias e devem ser mantidos como titulares durante toda a temporada. Jair provavelmente vai continuar como reserva no Vasco. Pode ganhar oportunidades? É claro. Dentro do elenco, vários combinados acontecem durante todo o momento. Porém, a tendência, observando bem, inclusive, a equipe do Ramon Dias, é que a falta de intensidade do Alex e a falta de intensidade do Jair os afastem aí de jogar como titulares com a camisa do Vasco ainda nesse ano de 2023. Falou hoje, ao final do treinamento, foi o lateral esquerdo Lucas Piton,
deu depoimentos ali a respeito da convivência com o Payet, que é um cara simpático, que tenta comunicar ali um pouquinho em inglês, um pouquinho com gestos, porque não fala francês, a maioria dos jogadores não falam francês. Falou sobre as expectativas de pegar a equipe do Palmeiras no final de semana, sobre o gramado sintético da Allianz Arena, que realmente torna o jogo muito mais rápido, mas também mais técnico, porque a qualidade vai aí favorecer o jogador que tem mais qualidade técnica para bater na bola, para praticar o futebol. E também falou sobre a relação com o Ramon Dias, com a comissão técnica, mostrando, e eu resumo essa coletiva do Lucas Piton como uma coletiva de um jogador que mostrou muito nas suas falas que o ambiente no Vasco é outro. As coisas no Vasco mudaram e mudaram para melhor. Teremos aí um Vasco cada vez mais forte nesse Campeonato Brasileiro. A respeito do Maracanã, o Tribunal de Contas do Estado ontem liberou o processo de licitação para andar e agora o Vasco segue tocando o seu projeto para conseguir ali ter a concessão do Maracanã para que todos possam jogar, não só o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, o Clube da Colina. O STJD julga hoje aquele recurso que pode aumentar a pena do Vasco ali em número de jogos. Não deve acontecer, não estou nem esperando o resultado para gravar. Muito provavelmente quando você assistir isso aqui, já vai estar dado o veredito de que o Vasco não vai ter aumento de pena em relação ao número de jogos. Pode aumentar financeiramente. Agora, em relação ao número de jogos, isso não deve acontecer e ficamos aí à mercê do julgamento do dia 30 de agosto no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde será julgada a interdição de São Januário para que seja liberado para receber público. A tendência é que o Vasco possa enfrentar o Coritiba no dia 19 de setembro, na sua casa, em São Januário, e aí sim seria um reencontro do torcedor vascaíno com a nossa casa, o nosso monumento maior, que é o Estádio de São Januário. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Tamo junto, aquele abraço. Eu te espero às 8h30 da noite no canal Os Vascaínos pra gente falar de Vasco. Tamo junto, aquele abraço e valeu!